Fevereiro de 2024 foi repleto de momentos brilhantes e gols de placa, chutes de canhão, combinações fantásticas, gols do meio do campo, gols de letra e dribles inacreditáveis. Fevereiro nos presenteou com tudo isso. Galera, hoje vamos fazer uma jornada emocionante pelos melhores lances do mês para admirar a maestria e virtuosidade dos jogadores que marcaram esses gols inesquecíveis. E vamos falar sobre os melhores gols marcados em fevereiro de 2024. Já peço que deixem o like, se inscrevam no canal e comentem ao final qual foi o melhor gol na sua opinião. E abrimos este vídeo com o Arsenal, que em fevereiro marcou uma quantidade inacreditável de gols, 18 em 4 jogos, e não é surpresa que um desses tenha sido realmente excelente. Ben White rolou a bola para fora da área, mas os jogadores do Arsenal pareciam não entender o que fazer. Mas Declan Rice entendeu tudo. O inglês, com apenas um toque, acertou um lindo chute de primeira com efeito em direção ao gol de seu ex-clube West Ham, não deixando chance alguma para o goleiro Alphonse Areola. Esse foi o 6º gol do Arsenal naquela partida, mas Declan sequer pensou em comemorá-lo diante de seus ex-torcedores e lhes prestou uma homenagem respeitosa pedindo desculpas pelo gol. E os torcedores retribuíram da mesma forma. Logo após o gol, Arteta substituiu Rice, e você podia ver todo o estádio aplaudindo de pé seu ex-craque que brilhou na última temporada pelos Hammers. E agora falaremos de um gol marcado no primeiro dia de fevereiro. Vamos para a Arábia Saudita para a partida entre Al Nassr e Inter Miami. E embora não tenhamos visto o último confronto de Chris e Léo, já que o português estava no banco por causa de lesão e o argentino entrou apenas nos últimos 6 minutos, o jogo ainda assim foi maluco. Aos 10 minutos, o Al Nassr já vencia por 2-0 e 3 minutos depois, Aymeric Laporte entrou em cena. Quando o árbitro marcou falta, o espanhol viu que o goleiro do Inter estava longe do gol, e então Laporte, sem pensar duas vezes, desferiu um chute incrivelmente forte na direção do gol da equipe americana. A bola passou sobre a cabeça do goleiro e voou direto para as redes do Inter. E Aymeric, já no primeiro dia de fevereiro, se tornou o autor de um dos melhores, ou talvez o melhor gol do mês. Naquele momento, os diretores nos mostraram Cristiano e Messi. Ronaldo sorria enquanto Lionel parecia estar em estado de choque. Mas não é para menos, já que sua equipe já havia levado 3 gols em apenas 13 minutos. No final, o jogo terminou com uma goleada do Al Nassr por 6-0. Em 17 de fevereiro, Michael Folorunsho realmente surpreendeu os torcedores do Verona e da Juventus. Após a cobrança de escanteio, houve um afastamento padrão do zagueiro. E então Michael, sem sequer se virar pro gol, acertou um chute fantástico de primeira, cravando a bola no ângulo superior do gol visitante. Wojciech Szczesny até saltou para tentar alcançar a bola, mas nas inúmeras repetições fica claro que o goleiro polonês das Zebras não teve chance de defesa, pois o chute foi não apenas certeiro, mas também muito forte. Conheçam Jaden Philogene Bidassi, um jovem de 22 anos do Hull City. Em 13 de fevereiro, em um jogo da Championship, esse cara marcou não apenas um dos melhores gols do mês, mas talvez de todo o ano de 2024. No início, Jaden pegou o adversário Oliver Rathbone em seu próprio erro, e então passou a bola entre as pernas do próprio Oliver. Então, um segundo depois, ele humilhou novamente Oliver e o deixou no chão. Já a finalização foi incrível. Jaden cruzou as pernas e acertou um lindo chute de letra no gol do Rotherham United. No fim, o goleiro não conseguiu alcançar a bola, que entrou direto nas redes, e Jaden marcou um gol de tirar o fôlego. E como sempre acontece, havia quem dissesse que foi apenas sorte. Estava claro que Jaden estava cruzando e não chutando no gol. Além disso, parece que o zagueiro do Rotherham desviou um pouco a trajetória da bola com a cabeça. Mas isso torna o gol pior. Lembre-se do gol de Federico Di Marco do meio de campo em novembro. Aquilo também foi sorte. Federico não chutou. Ele lançou para Dumfries, mas a bola saiu torta do pé do italiano. E o gol de Faiz Subri, que ganhou o prêmio Puskás em 2016. Naquele caso, até uma rajada de vento ajudou. Enfim, o gol foi uma obra-prima. E o mais importante é que não foi um gol contra do zagueiro. Na súmula e no site oficial da Liga Inglesa, o gol foi creditado a Jaden. Vamos para o jogo entre Crystal Palace e Chelsea na Premier League. Os jogadores do Chelsea, de sua maneira típica, pareciam estar vendo a bola pela primeira vez e devolveram o ataque em direção ao seu próprio gol. No final, a bola chegou aos pés de Jefferson Lerma, o colombiano olhou para o gol e então acertou um forte chute com o peito do pé. O goleiro do Chelsea, Jorge Petrovic, reagiu tarde demais e então não pôde salvar sua equipe, permitindo que Lerma marcasse um gol perfeito.
A propósito, nessa partida vale mencionar também o gol de Enzo Fernandes. Deem só uma olhada em como o argentino deu um show diante da defesa. Primeiro ele deixou um zagueiro sentado no gramado, depois deu 2 chutes falsos e por fim acertou um toque suave no ângulo superior do gol adversário. Primeiro dia de fevereiro, 7 gols entre eles e vitória dos Diabos Vermelhos graças a um gol aos 97 minutos, e esse gol merece sua atenção. O pupilo do United, Kobbie Mainoo, driblou um adversário e depois passou a bola entre as pernas do segundo marcador. Então ele continuou sua jogada entrando na área dos Wolves e bateu colocado, marcando o gol sem dar chances ao goleiro José Sá. O meio-campista causou uma grande comoção e já surgiu a informação de que querem rapidamente convocá-lo para a seleção inglesa, já que Gana, que é o país de origem dos pais dele, já está de olho nele. Então os ingleses precisam se apressar para não perder este talentoso jogador. O jogo entre Porto e Arsenal na Champions League saiu um tanto monótono, com apenas 2 chutes no alvo, ambos da equipe portuguesa, mas quem com certeza se divertiu foi o brasileiro Galeno, que se destacou com um pró e um contra. Primeiro, aos 20 minutos, o atacante desperdiçou 2 chances incríveis. Primeiro ele acertou a trave e no rebote errou o alvo de apenas alguns metros. E até o minuto 93, esse foi o lance mais emocionante até Galeno voltar a entrar em cena. O brasileiro recebeu um passe do companheiro e, vendo a muralha adversária à sua frente, simplesmente deu um chute não muito forte, mas incrivelmente certeiro no ângulo distante do Arsenal. David Raya se esforçou, mas não conseguiu alcançar a bola e Galeno acabou dando a vitória ao Porto com seu gol nos últimos segundos da partida. Os torcedores do Arsenal culparam o goleiro, e talvez seja possível concordar com eles, pois Raya obviamente perdeu a posição e também não tinha envergadura suficiente. Não é de se surpreender, já que a altura de David é de 1,93 m, e hoje em dia é raro ver goleiros profissionais com menos de 1,85 m. E a performance de Granit Xhaka foi excelente, tanto no gol como na comemoração. Alex Grimaldo tentou um cruzamento mal sucedido, mas a bola sobrou para Xhaka. O suíço acertou um chute impressionante no gol do Mainz e mandou a bola exatamente por cima do goleiro, anotando um gol gracioso para si. Esse gol marcado foi o primeiro de Granit com a camisa do Bayern, e para celebrar a ocasião, ele resolveu fazer uma comemoração em comum. Xhaka, festejando o seu sucesso, segurou a perna e imitou uma lesão na parte posterior da coxa. Por 11 segundos inteiros ele segurou a perna, mas então o meio-campista mostrou que estava apenas brincando e que era parte de sua comemoração. Dê só uma olhada no membro da equipe médica do Bayern. Ele realmente ficou assustado e já ia correr para ajudar o jogador, mas Xabi Alonso logo explicou ao colega que era apenas encenação e que seu jogador estava bem. No jogo entre Mônaco e Toulouse foi marcado um gol bastante interessante. O meio-campista visitante Vincent Sierro levantou o braço durante a cobrança de uma falta. O goleiro monegasco Philippe Cohn estava certo de que seria um cruzamento na área, por isso ficou meio adiantado. Mas qual não foi a surpresa do goleiro quando, em vez de cruzar Vincent Sierro, simplesmente chutou a bola diretamente ao gol do Mônaco, e ela, depois de percorrer cerca de 28 metros, acabou nas redes dos donos da casa, pois um atordoado Cohn não conseguiu salvar sua equipe. Esse gol é muito parecido com um que foi marcado por Kimmich 2 anos antes. Também um braço levantado, também um goleiro adiantado e também um chute direto de falta praticamente da mesma posição. Vamos a um dos melhores contra-ataques do mês que aconteceu no jogo entre Ajax e Bodo Glimt. Aos 16 minutos, os jogadores do clube norueguês saíram de forma muito eficiente da forte pressão do Ajax, atravessando a linha de meio campo com apenas 3 passes. Depois, Jens Hauge correu cerca de 40 metros com a bola e então deu um lindo passe para Albert Grombeck. O dinamarquês simplesmente confundiu o goleiro do Ajax e rolou a bola rasteira no cantinho, e o goleiro, pego no contrapé, nada pôde fazer para ajudar sua equipe. Reparem também que foi justamente o autor do gol, Albert Grombeck, quem iniciou o contra-ataque com um lindo toque de calcanhar ainda em seu campo de defesa. E então, depois de correr uns 70 metros, Albert concluiu pessoalmente o que ele mesmo havia começado. Pode-se dizer que este foi o melhor contra-ataque e o melhor gol de jogada coletiva de fevereiro. Mas logo vocês verão um lance ainda mais incrível. A próxima vez é com Rafael Leão, que marcou um golaço no jogo contra o Rennes. O português recebeu a bola em seu campo de defesa e então partiu em direção ao gol adversário. Ou melhor, não partiu, mas foi mais andando calmamente. E o mais impressionante é que ele chegou à área. Já dentro da área, Rafael primeiro deixou o zagueiro para trás e logo em seguida deu um drible no goleiro para então mandar a bola nas redes vazias do Rennes. E sabe, esse gol é incrivelmente sem preparo, mas ao mesmo tempo lindo. Leão parecia nem mesmo planejar fazer o gol, mas durante toda a arrancada teve uma sorte incrível.
Isso ficou especialmente evidente no final, pois Rafael passou pelo goleiro graças exatamente ao zagueiro do Rennes que tocou na bola, e ela ricocheteou perfeitamente na perna de Leão, permitindo que ele driblasse o goleiro. Também não podemos deixar de mencionar a obra-prima que Leão marcou no final de fevereiro contra a Atalanta. Mais uma vez o português fez uma incrível jogada individual, e então completou o ataque com um chutaço no gol adversário. Quando vi o próximo gol pela primeira vez, simplesmente não consegui acreditar nos meus olhos. O protagonista é Darwin Núñez. Primeiro Van Dijk chutou a bola o mais longe possível do gol, mas Diogo Jota deu uma cabeçada espetacular e deixou Núñez na cara do gol com o goleiro do Brentford. E lá vai Darwin entrando na área do adversário. O que ele vai fazer? A opção mais simples seria rolar para Jota livre no lado, mas como é o Darwin, todos esperavam que ele batesse no travessão como de costume. Mas não, Núñez deu um fantástico e preciso chute por cobertura, lançando a bola por cima da cabeça de Mark Flecken e se tornando autor de um gol lindo e único para ele. Será que é Messi se disfarçando? Alguns poderiam pensar nisso, já que Messi costumava fazer esses gols aos montes, mas de Darwin eu não esperava isso. E sim, se você achou que a piada do travessão era sério. Não é. Se Núñez acertar o travessão mais umas 2 vezes nesta temporada, ele vai superar Van Persie e estabelecer o recorde histórico da Premier League nesse quesito. E sem dúvida o melhor gol de jogada coletiva de fevereiro que pôde ser visto ocorreu no dia 23 em um jogo do campeonato português entre Arouca e Famalicão. Um jogador do Arouca colocou a bola em jogo da pequena área, em seguida veio um passe pela lateral, depois um passe de primeira de retorno e um passe instantâneo para David Simão. David olhou para cima e deu um lindo passe diagonal atravessando metade do campo do Famalicão. Jason respondeu ao passe e no primeiro toque rolou para Cristo Gonzalez e o atacante espanhol só precisou acertar o gol, o que fez mandando a bola no canto inferior direito do adversário. Para mim é um gol incrível, pois temos que destacar as ações de todos os jogadores do Arouca que participaram do lance. É o caso em que tudo foi executado perfeitamente. Aliás, os jogadores do Arouca construíram este gol em apenas 12 segundos, com 6 passes para chegar ao gol do Famalicão e marcar o melhor gol de jogada coletiva do mês. E outro jogador que decepcionou seu ex-clube foi o brasileiro Richarlison. James Maddison deu um passe sutil para Richarlison, e então o atacante brasileiro com o primeiro toque pegou muito bem colocando a bola no ângulo superior do gol do Everton. O goleiro Jordan Pickford se atirou desesperadamente, mas não conseguiu evitar o gol contra sua equipe. E como no caso do Rice, Richarlison não comemorou o gol diante de seus ex-torcedores. Vamos para a Série A, onde Kvaratskhelia marcou um gol impecável e incrivelmente importante. Já era o minuto 86, o placar estava 1-1 e o Napoli estava a alguns minutos de mais uma decepção. Mas então Kvara entrou em cena. Ele recebeu um passe de Mazzotti, girou rapidamente e disparou uma pancada no gol dos donos da casa. A bola seguiu uma trajetória excelente, e parece que o goleiro do Verona não teve nenhuma chance de defesa. E com seu gol nos minutos finais, Kvara trouxe a tão esperada vitória para o Napoli. Aliás, nos últimos 6 jogos, o time napolitano tinha apenas uma vitória, e se o georgiano não tivesse marcado no fim, o Napoli teria caído para a 10ª posição no campeonato. E o gol de Brahim Dias. Ele recebeu um passe de Carvajal e então vimos o melhor gol individual do mês. Dias passou pelo primeiro adversário e caiu, mas se levantou e continuou. Depois passou pelo segundo e pelo terceiro oponente, entrou na área do Leipzig e mandou um chute colocado certeiro no gol da equipe alemã. Gulaxi saltou, mas não conseguiu fazer a defesa. No fim, este gol foi eleito o melhor da semana na Liga dos Campeões. E o mais importante, foi o único gol do Real Madrid. E consequentemente o gol da vitória no primeiro jogo das oitavas de final. O que foi muito importante antes da partida de volta no Bernabéu. Bem galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!